Primeiro relato. Nunca pensei que uma noite comum de trabalho se transformaria no pesadelo mais aterrorizante da minha vida. Meu nome é Paula Regina, sou veterinária e costumo fazer atendimentos em fazendas da região. Naquela madrugada de sábado para domingo, entre 18 e 19 de maio, eu estava voltando de um chamado em uma propriedade perto do bairro Portal. O relógio do painel da minha van marcava quase 2 da manhã quando cheguei ao trevo entre Salto de Pirapora e Pilar do Sul. A estrada estava deserta e escura, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo. Foi então que avistei algo que parecia ser um cão abandonado à beira da estrada. Meu coração se apertou. Sempre tive um amor especial pelos animais, e a ideia de deixar aquele bichinho sozinho no meio do nada me incomodava profundamente. Decidi parar para verificar se podia ajudar de alguma forma. Encostei a van no acostamento e liguei o pisca-alerta. Com cuidado, abri a porta e desci do veículo. A noite estava fria e um vento gelado cortava minha pele. Involuntariamente, me arrepiei. Tentei me convencer que era apenas o frio, mas uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Mesmo assim, ignorei meus instintos e segui em frente. Peguei um chocalho que sempre carrego comigo para atrair a atenção dos animais. Comecei a balançá-lo suavemente, chamando: "Vem cá, amiguinho. Não vou te machucar." Foi nesse momento que tudo mudou. O que eu achava ser um cão começou a se mover de uma forma bizarra e antinatural. Meu sangue gelou quando vi aquela criatura se erguer sobre 2 pernas, ficando de pé como um ser humano. Mas aquilo definitivamente não era humano. A luz dos faróis da van iluminou parcialmente a criatura, revelando detalhes que jamais esquecerei. Tinha facilmente 2 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto por uma pelagem densa e escura. Os músculos se moviam sob a pele de uma forma quase hipnótica. O que mais me aterrorizou, porém, foram seus olhos. 2 orbes amarelos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Aqueles olhos não tinham nada de animal ou humano. Eram os olhos de um predador, de um monstro. As orelhas pontudas se moviam, captando cada som da noite. E o focinho? Deus, aquele focinho era longo e cheio de dentes afiados como navalhas. A criatura começou a rosnar, um som gutural e profundo que fez meu corpo inteiro tremer. Fiquei paralisada de medo. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meus músculos não respondiam. Por que eu tinha parado? Por que não tinha seguido meu caminho? Essas perguntas ecoavam em minha cabeça enquanto eu encarava aquela aberração. Segundos se transformaram em minutos. 5 longos minutos de terror absoluto, onde nem eu nem a criatura nos movemos. Era como se o tempo tivesse congelado naquela estrada deserta. De repente, como se tivesse tomado uma decisão, o monstro começou a caminhar em minha direção. Cada passo que dava fazia o chão tremer levemente. Seus movimentos eram fluidos, quase graciosos, mas carregados de uma ameaça mortal. Assumiu uma postura de ataque, as garras à mostra, prontas para dilacerar. Foi nesse momento que meu instinto de sobrevivência finalmente se manifestou. Girei nos calcanhares e corri em direção à van como se minha vida dependesse disso, e realmente dependia. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a chave na ignição. O som do motor roncando nunca me pareceu tão reconfortante. Engatei a marcha ré e pisei fundo no acelerador, fazendo os pneus cantarem no asfalto. Enquanto manobrava freneticamente para dar a volta, vi pelo retrovisor que a criatura tinha começado a correr. Meu coração quase parou quando percebi a velocidade com que se movia. Nenhum animal normal conseguiria correr daquela forma. Finalmente consegui alinhar a van na estrada e parti em disparada. O velocímetro marcava 120, 130, 140 km por hora, mas eu continuava com a sensação de que aquela coisa estava logo atrás de mim. Por alguns momentos aterrorizantes, pude ver pelo retrovisor a silhueta da criatura correndo atrás da van. Suas pernas longas devoravam o asfalto com uma velocidade sobre-humana. Eu alternava entre olhar para a estrada à frente e checar o retrovisor, temendo a cada segundo que aquele monstro alcançasse o veículo. Foi então que avistei um bezerro perto da cerca de uma fazenda à beira da estrada. Como se tivesse perdido o interesse em me perseguir, vi a criatura mudar bruscamente de direção,
saltando por cima da cerca com uma agilidade impressionante. Não parei para ver o que aconteceu em seguida. Continuei dirigindo como uma louca por quilômetros, até ter certeza absoluta de que estava longe o suficiente daquele lugar maldito. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Passei o resto da noite em claro, tremendo e chorando, incapaz de processar o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo não passará de uma alucinação causada pelo cansaço. Mas então comecei a ouvir histórias. Outros moradores da região também tinham visto algo semelhante. Alguns falavam de uma criatura enorme atravessando a rodovia calmamente no meio da noite. Outros juravam ter visto algo saindo dos laranjais próximos à estrada, sempre nas noites mais escuras. Hoje, meses depois, ainda não consigo passar por aquele trevo sem sentir calafrios. Toda vez que ouço um galho quebrando ou um som estranho na escuridão, meu coração dispara. A imagem daqueles olhos amarelos continua me assombrando. Não sei o que era aquela coisa. Lobisomem, criatura sobrenatural ou algum tipo de experimento científico que deu errado. Só sei que existe algo lá fora, algo que desafia tudo o que achamos saber sobre o mundo natural. E se você estiver dirigindo por aquelas bandas numa noite escura, por favor, não pare para ajudar nenhum animal aparentemente abandonado. Pode ser que o que você encontre seja muito pior do que qualquer coisa que possa imaginar. Segundo relato. Nunca vou me esquecer daquela noite em Gambá. Faz anos, mas a lembrança ainda me dá arrepios. Eu tinha 19 anos e tinha acabado de me mudar com minha mãe de São Paulo para essa cidadezinha minúscula no interior de Pernambuco. A gente mal conhecia o lugar, mas já dava para sentir que era bem diferente da agitação da capital. Nossa casa nova ficava de frente para um pasto cheio de vacas. O cheiro de mato e esterco era forte, mas a gente estava achando até gostoso depois de tanto tempo respirando a poluição de São Paulo. Naquela primeira semana, a gente ainda estava desencaixotando as coisas e tentando se acostumar com o silêncio do interior. Era uma sexta-feira à noite. Lembro que a gente tinha decidido assistir um filme de terror para inaugurar a TV nova. Escolhemos Possessão, aquele clássico dos anos 80. Sei que parece bobagem agora, mas na época a gente achou que ia ser divertido se assustar um pouco com o filme. Mal sabíamos que o verdadeiro terror estava esperando lá fora. Devia ser umas 10h30, talvez 11 da noite. O filme estava no meio, numa cena bem tensa. De repente, a gente ouviu um rugido. Mas não era um mugido de vaca ou um latido de cachorro. Era algo diferente. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. O som era grave, profundo, como se viesse das entranhas da terra. Parecia misturar a fúria de um urso com o uivo de um lobo, mas muito mais forte e assustador. Fez as janelas tremerem. Minha mãe agarrou meu braço com tanta força que deixou marca. Antes que a gente pudesse dizer alguma coisa, veio o segundo rugido. Dessa vez, pareceu mais perto. O som reverberou pelo nosso corpo, fazendo meu coração disparar. Eu senti um frio na barriga, aquela sensação de que algo muito errado estava acontecendo. E então veio o terceiro rugido. Foi tão alto, tão violento, que as luzes piscaram e apagaram. Não só da nossa casa, mas de todo o bairro. Ficamos no escuro total, o silêncio pesado só quebrado pela nossa respiração ofegante. Naquele momento, eu juro que senti uma presença. Algo grande, poderoso e faminto do lado de fora da casa. Minha imaginação começou a trabalhar, criando imagens de uma criatura monstruosa, meio homem, meio lobo, com presas afiadas e olhos brilhantes na escuridão. Minha mãe e eu ficamos paralisados no sofá. Não ousávamos nos mover ou fazer barulho. Era como se a gente soubesse, por instinto, que qualquer movimento poderia atrair a atenção daquela coisa lá fora. Os minutos se arrastaram como horas. A escuridão parecia engolir tudo, e cada pequeno barulho, o vento nas árvores, o render da madeira, soava como passos se aproximando. Eu suava frio, imaginando garras afiadas arranhando as paredes da casa, procurando uma entrada. Não sei quanto tempo ficamos assim, abraçados no escuro. Em algum momento, exaustos pelo medo, acabamos adormecendo no sofá mesmo. Quando acordamos, já era dia claro.
As luzes tinham voltado, e tudo parecia normal. Mas a sensação de terror continuava ali, grudada na gente que nem uma segunda pele. Minha mãe tentou disfarçar, dizendo que devia ter sido só algum animal do pasto. Mas eu via nos olhos dela que ela também não acreditava nisso. Naquela manhã, a gente ouviu as crianças brincando no quintal ao lado. Eram 2 meninos, deviam ter uns 10, 12 anos. Criados ali, eles deviam saber de tudo o que acontecia na cidade. Tomei coragem e fui falar com eles. E vocês ouviram aquele barulho estranho ontem à noite, hein? Perguntei, tentando parecer casual. Os meninos trocaram um olhar que me deu calafrios. O mais velho respondeu, baixando a voz. E foi o lobisomem. Ele mora na rua de trás. Uri, nervoso. Em lobisomem? Isso não existe. O menino mais novo me olhou sério. Existe sim. Todo mundo sabe. É o seu Zé da oficina. Nas noites de lua cheia, ele se transforma. Eu queria dizer que era bobagem, que eram só histórias para assustar criança. Mas as palavras não saíam. A lembrança daqueles rugidos era real demais, assustadora demais. Em como vocês sabem que é ele? Perguntei, a boca seca. O mais velho deu de ombros. E a gente nunca viu. Ninguém viu e viveu para contar. Mas todo mundo sabe. Quando a lua fica cheia, é melhor ficar em casa e trancar bem as portas. Eu agradeci, meio tonto, e voltei para casa. Minha mãe perguntou o que eles tinham dito, mas eu menti. Disse que não sabiam de nada. Não queria assustá-la mais ainda. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Toda vez que passava pela rua de trás, eu olhava para as casas, me perguntando qual delas escondia o lobisomem. Será que era mesmo o tal do seu Zé? Como seria ele? Um homem normal durante o dia, que se transformava numa fera à noite. Eu queria investigar, descobrir a verdade. Mas toda vez que eu pensava em sair à noite para procurar pistas, o medo me paralisava. E se eu encontrasse a criatura? E se os rugidos fossem o último som que eu ouvisse? As semanas foram passando, e a vida foi voltando ao normal. Ou quase. Porque toda vez que a lua ficava cheia, eu não conseguia dormir. Ficava acordado, esperando ouvir aqueles rugidos de novo. Às vezes, eu jurava que ouvia alguma coisa, um uivo distante, um arranhar nas paredes. Mas nunca tinha certeza se era real ou só minha imaginação pregando peças. A verdade é que eu nunca tive coragem de ir atrás do lobisomem. Preferi viver com a dúvida do que arriscar encontrar algo que pudesse ser pior do que meus pesadelos. Hoje, anos depois, eu ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Será que era mesmo um lobisomem? Ou foi só algum animal selvagem perdido? Talvez tenha sido só o vento forte misturado com nossa imaginação fértil. Mas tem uma coisa que eu sei. Toda vez que eu ouço um uivo distante numa noite de lua cheia, meu coração dispara. E por um momento, eu volto para aquela noite em Gambá, ouvindo aqueles rugidos terríveis e sentindo medo me consumir. Lobisomem ou não, algo aconteceu naquela noite. Algo que me fez perceber que há coisas nesse mundo que a gente não entende. E talvez seja melhor assim. Porque algumas verdades são assustadoras demais para a gente encarar. Terceiro relato. Nunca vou esquecer aquela noite de verão, quando eu tinha apenas 12 anos. O ar estava pesado e abafado, como se a própria natureza soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu e meus 4 melhores amigos éramos conhecidos como os pestinhas do bairro, sempre aprontando alguma coisa até altas horas da noite. Naquela época, não tínhamos medo de nada. Ficávamos na esquina, embaixo do poste de luz, até as 2 da manhã. Nossos pais... Bem, eles nem imaginavam o que fazíamos quando saíamos de casa. A gente se achava invencível, sabe? Mas aquela noite mudou tudo. Começou como sempre, nos reunimos por volta das 10 da noite. O bairro estava silencioso, exceto pelo som ocasional de um cachorro latindo ao longe. A luz amarelada do poste criava sombras estranhas no asfalto, mas não ligávamos para isso.
Estávamos entediados e queríamos diversão. Foi quando tivemos a brilhante ideia de jogar limões nos carros que passavam. Não era nada demais, pensávamos. Só umas frutas moles batendo nas latarias. Mas os motoristas não acharam graça. Eles gritavam, xingavam, alguns até paravam e ameaçavam nos pegar. E se pegarmos vocês, vamos bater com vontade, gritou um homem de rosto vermelho de raiva. O coração batia forte no peito, mas era de excitação, não de medo. Quando os adultos saíam dos carros para nos procurar, a gente se escondia. Éramos pequenos e ágeis, nos espremíamos em lugares que ninguém imaginava. Dentro de bueiros, atrás de arbustos, até em cima das árvores. Eles nunca nos pegavam. Na noite seguinte, fizemos tudo de novo. Era como uma droga, sabe? A adrenalina, a sensação de poder escapar sempre. Mas desta vez foi diferente. Um carro parou de repente, e 2 homens grandes e musculosos saltaram, correndo em nossa direção. Nunca vi meus amigos correrem tão rápido. Eu sentia o sangue gelado nas veias, o coração quase saindo pela boca. Estávamos encurralados, sem saída. Bem, quase sem saída. Havia um canavial enorme do outro lado da rua. Era nossa única chance. Sem pensar 2 vezes, mergulhamos no mar de canas. As folhas afiadas cortavam nossos rostos e braços, mas não podíamos parar. O medo nos empurrava para frente, enquanto ouvíamos os passos pesados atrás de nós. Chegamos ao meio do canavial e paramos, ofegantes. O silêncio era ensurdecedor. Só se ouvia nossa respiração pesada e o farfalhar das folhas ao vento. Por um momento, achamos que estávamos seguros. Foi então que aconteceu. Um urro. Não, chamar aquilo de urro é pouco. Foi um som que fez meus ossos tremerem, que gelou meu sangue. Era algo primitivo, selvagem. Algo que não deveria existir neste mundo. As canas começaram a se quebrar. Algo grande, muito grande, estava vindo em nossa direção. Não era humano, disso eu tinha certeza. O barulho ficava mais alto, mais próximo. Podia sentir o cheiro de algo podre, como carne em decomposição. Corremos. Corremos como nunca antes. Não sei de onde tirei forças, mas corri como se o próprio diabo estivesse atrás de mim. E talvez estivesse. Quando finalmente saímos do outro lado do canavial, meus pulmões queimavam. Olhei para trás, esperando ver o que quer que fosse aquela coisa. Mas só havia escuridão. Então, ouvimos. Uma voz grossa, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. E não voltem aqui. Não precisou falar 2 vezes. Corremos para casa e não dormimos a noite toda. No dia seguinte, com o sol alto no céu, decidimos voltar ao canavial. Precisávamos saber se tinha sido real ou apenas nossa imaginação. O que encontramos me assombra até hoje. No meio do canavial, havia uma cabra. Ou o que restava dela. O corpo estava dilacerado, como se tivesse sido atacado por algo com garras e dentes enormes. O cheiro de morte era insuportável. A notícia se espalhou rapidamente. Saiu até na rádio local. Falaram de um animal selvagem, talvez um cachorro muito grande. Mas nós sabíamos a verdade. Aquilo não foi um cachorro. Foi algo muito, muito pior. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. O som daquele urro ainda ecoa em meus pesadelos. Às vezes, quando estou sozinho à noite, tenho a sensação de que algo me observa das sombras. Algo que está esperando, paciente, para me levar de volta àquele canavial. Nunca mais joguei limões em carros. Nunca mais fiquei na rua depois do anoitecer. E, acima de tudo, nunca mais entrei em um canavial. Porque sei que, em algum lugar lá dentro, aquela coisa ainda está à espreita. Esperando. Faminta. E se você ouvir um urro na escuridão da noite, um conselho: corra. Corra e não olhe para trás. Porque algumas coisas são melhor deixadas nas sombras, onde pertencem.